Domingão de jogo diante do Sport na Ilha do Retiro, em Recife, para continuar no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. A 8ª rodada já começou. A lista dos relacionados para este compromisso, rodada número 8, Série A do Campeonato Brasileiro, hein? Foi aberta nesse sábado, com jogos importantes. O Fortaleza goleou a equipe do Juventude 5-0 em Fortaleza. O Mirassol derrotou o Corinthians de virada por 2-1. Grêmio e Red Bull Bragantino empataram por 1-1. O Vitória derrotou o Vasco 2-1 de virada, com um jogador a menos, hein? E o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Neste domingo temos Ilha do Retiro no Recife, Sport e Cruzeiro, 4 horas da tarde, 5h30 Arena Barueri, Palmeiras e São Paulo, 5h30 Arena do Atlético Mineiro e Fluminense, 8 horas da noite, Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Internacional. Rodada será encerrada nesta segunda-feira no Allianz Parque, tem Santos e Ceará. O Flamengo, neste momento, lidera, foi a 17 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino, segundo colocado. O Palmeiras, que joga hoje, pode retomar a liderança, tem 16 pontos. O Cruzeiro fechando o G4 com 13. O Fluminense é o quinto com 13 e o Bahia, que já jogou, tem 12 pontos, não pode ultrapassar o Cruzeiro. Cruzeiro aí que pode subir na tabela dependendo ou ficar colado na liderança da Série A em caso de vitória diante do Sport no jogo desta tarde. Zona de rebaixamento tem Vasco, Juventude, Santos e Sport Recife. O Sport que ainda não venceu na Série A do Campeonato Brasileiro e, claro, quer dificultar as coisas para o Cruzeiro. O Cruzeiro chegou no início da noite de ontem em Recife, voo fretado, Cruzeiro concentrado no Atlantic Plaza, hotel na Praia de Boa Viagem, e são 24 jogadores relacionados pelo técnico Leonardo Jardim. Goleiros Cássio, Léo Aragão e Otávio. Zagueiros Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Vidalba. Laterais Fagner, Kaique, Cauã Prats e William. Volantes Christian, Lucas Silva, Murilo Hickman e o Wallace. Meias Eduardo, Matheus Pereira e Rodriguinho. Atacantes Bolassi, Gabigol, Dineno, Caio Jorge, Kenji, Lautaro Dias e Wanderson. A principal dúvida do técnico Leonardo Jardim, quem fica na vaga de Lucas Romero, o Wallace ou Murilo Hickman, uma tendência de Gabigol começando no banco de reservas. Mas, de qualquer forma, aquilo que a gente vem falando, o técnico Leonardo Jardim só vai confirmar o time no vestiário da Ilha do Retiro. Nosso dia de jogo KTO começando às 2 da tarde, hein? Diretamente de Recife, vamos trazer todos os detalhes e que possa ser uma vitória do Cruzeiro, um resultado importante para seguir bem na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação encerrada para o duelo diante do Sport, é o Cruzeiro contra o Lanterna. Técnico Leonardo Jardim levando dúvida para este compromisso na Ilha do Retiro, em Recife. Cruzeiro anunciando o novo patrocinador e vamos seguir falando sobre as movimentações no mercado. Torcedor do Cruzeiro vai comparecer com toda certeza. Os redutos lá do Nordeste estarão na Ilha do Retiro e que possa ser um grande jogo com um grande resultado para o Cruzeiro para seguir no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre time e movimentação de mercado na sequência, mas primeiro eu quero trazer aqui 3 destaques que estão no centraldatoca.com.br. Uma matéria muito legal do Leonardo Gimenez sobre o Caio Jorge. O Caio Jorge jogou futsal no Sport, jogou em Náutico também, tem uma história muito ligada lá no Recife, e essa matéria está trazendo aí, inclusive, vídeo do Caio Jorge bem pequenininho, muito legal. Passe lá no Central da Toca para você acompanhar. Uma outra matéria da Tainara Amaral, também é da nossa equipe no Central da Toca. Artilheiro de 2025, Gabigol iguala a marca dos atacantes do Cruzeiro em toda a temporada passada. O Gabigol, ele chegou a 8 gols marcados, tem o gol no amistoso também, são 9. Dos 8 gols marcados, 5 no Campeonato Mineiro, 2 no Brasileiro e 1 pela Copa Sul-Americana. Ele igualou a marca do Dineno,
que foi o atacante com mais gols pelo Cruzeiro na temporada passada. O Gabigol aí que vive a expectativa de jogar contra o Sport, aí não sei se vai ser titular ou não, mas também tem essa matéria no nosso Central da Toca. E para fechar, o Cruzeiro anunciou um patrocínio estratégico com contrato até 2026, que é do Hospital Horizonte. Ele passa a ser o parceiro oficial de saúde da equipe do Cruzeiro até junho de 2026. A parceria amplia a estrutura médica disponível ao elenco profissional e fortalece o compromisso do clube com a saúde de alto rendimento. É um patrocínio importante, a marca vai estar estampada no uniforme dos médicos do Cruzeiro, nos jogos e no dia a dia na Toca da Raposa 2, mais um patrocínio do Cruzeiro. Sobre o time, preparação foi encerrada neste sábado. O Leonardo Jardim, claro, ele já sabe a equipe que joga contra o Sport, mas a definição mesmo somente neste domingo. Tem aquela última conversa e a principal dúvida é quem fica com a vaga de Lucas Romero. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tem o Wallace, tem Murilo Hickman, não sei se pensa em outra possibilidade, mas isso ele vai levar até o vestiário da Ilha do Retiro. E uma outra questão também, se o Gabigol começa ou se fica como opção no banco. Acho que opção no banco. Ele preservou todo mundo. Matheus Pereira nem jogou lá diante da equipe do Mushuc Runa e aí deve iniciar o jogo com o Gabigol sendo opção. Mas de qualquer forma, a definição, repito, somente neste domingo lá em Recife. O Cruzeiro chega no início da noite no Recife e fica concentrado para este compromisso diante da equipe do Sport. Sobre movimentação de mercado, todo mundo tem acompanhado aí que volta à tona o assunto Valentim Gomes. Essa informação até trazida pelos colegas de O Tempo. E o que eu busquei de informação ao longo das últimas horas é o seguinte: o Cruzeiro pensa em reforçar o setor defensivo. Um zagueiro. Hoje o Cruzeiro tem o Fabrício Bruno, tem o Vidalba, tem o Jonathan Jesus e tem o Gamarra. O Gamarra, desde que teve aquelas falhas, ele não foi mais aproveitado. O Janderson acabou machucando. Opção de jovem agora é o Bruno Alves, do Sub-20. Mas, como ainda tem muito jogo do Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil pela frente, e o Cruzeiro, claro, né, quer estar nas oitavas de final depois da parada para o Super Mundial, o Cruzeiro pensa sim em reforçar o setor defensivo. E a história do Valentim Gomes é a seguinte, inclusive todas as partes que a gente buscou aí ao longo das últimas horas, todo mundo em silêncio. O que indica, pelo menos na minha visão, é que se a história for retomada, todo mundo vai trabalhar em silêncio total. E aí é o seguinte: dizer que o Cruzeiro não tem interesse no Valentim Gomes, isso é balela, né? Porque a negociação ela teve muito próxima de ser concretizada. Agora, em quais circunstâncias isso poderia ser retomado? Teve um atrito importante do Vélez com o Pedro Lourenço naquela ocasião. E aí o jogador acabou não vindo para o Cruzeiro. Então, esse é um ponto. Mas isso não seria empecilho. Dependendo da condição, da circunstância, o Cruzeiro poderia sim retomar o negócio, mas com a devida cautela e sem aquela palhaçada que aconteceu da outra vez. Quais seriam essas condições? O Vélez procuraria realmente o Cruzeiro? Da parte do jogador, se fosse para ele escolher, ele já estaria aqui em Belo Horizonte. Mas até agora, isso é tratado com o devido posicionamento das partes, com aquela cautela máxima. Já tem uma nova proposta do Cruzeiro na mesa? Não tem. Mas, se o Vélez topar fazer o negócio com condições legais e cumprindo palavra, realmente tudo pode ser retomado. Agora, é aguardar se outras propostas vão aparecer também. Ele esteve muito próximo de ir para a Udinese com aquele fundo lá de investidores que tentou comprar, mas acabou aí
não depositando o valor, e o atleta ficou treinando em praça lá em Udine, na Itália, um negócio surreal, mas o Valentim Gomes segue jogando, tem contrato até o final de 2026 e ele, nessa janela agora, óbvio, vai querer deixar o Vélez novamente. Se vai conseguir, aí já é outra história. Se vai vir para o Cruzeiro, também é outra história. Mas, de fato, o Cruzeiro nunca desistiu do atleta. Mesmo com todo aquele imbróglio, com o Pedro Lourenço dando a palavra naquele momento, porque o Vélez mudou todas as condições, mas se viesse um negócio prontinho, ó, é isso aqui, a condição melhorou, é só assinar. Aí eu acho que o Cruzeiro volta a animar, mas é aguardar os próximos capítulos desta história.